Oi pessoal, retornando aqui a falar, foi que a bateria do celular acabou, mas só para terminar aqui de esclarecer a respeito daquilo que eu estava falando, de nós podermos nos educar mais através dos livros, através de saber realmente com qual intenção a pessoa que escreveu, o jornalista, ou seja qualquer for, ou especialista que falou alguma coisa, ele, com qual intenção e, e quais objetivos ele estava querendo alcançar. E se nós procurarmos saber isso, nós estaremos esclarecidos das coisas verdadeiramente o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, e acontece aqui muito no Brasil, que alguém fala determinadas coisas, seja no campo midiático ou seja no nosso ciclo, na escola ou na igreja, seja em qualquer lugar que nos reunimos, alguém com a capacidade de poder falar alguma coisa, e nós nos alimentamos daquilo e consentimos. Nós não procuramos ir atrás se realmente aquele fato se verificar realmente diz aquilo com a verdade. Então irei colocar mais um livro aqui para que vocês possam entender e que a vossa mente possa vir estar aberta. Esse livro também é outro de Olavo de Carvalho, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para não ser... O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E esse livro aqui, ele é muito bom e ele fala de diversas coisas que poderá abrir nossa mente para o conhecimento, e através disso nós acabamos entendendo o que nós podemos fazer para compreender as coisas. Eu aqui estou vendo uma página para poder ler para vocês, para, para nós entender como nós podemos, só um instante, como nós podemos nos livrar dessas coisas para compreender melhor a situação. Deixa eu ver aqui só um instante, ver se eu acho aquilo que eu estava procurando para poder falar para vocês. E só um instante aqui, estou procurando aqui na sua página 453, está falando o Olavo de Carvalho no Diário do Comércio, no dia 24 de outubro de 2005. Olha que data que ele está falando. Diário do Comércio, dia 24 de outubro de 2005. A origem das opiniões dominantes, para poder melhor fazer você entender a situação. O idiota presunçoso, isto é, o tipo mais representativo de qualquer profissão hoje em dia, incluídas as letras, o ensino e o jornalismo, formam opiniões de maneira imediata e espontânea, com base numa quantidade ínfima ou nula de conhecimentos, e se apega a seu julgamento com a tenacidade de quem defende um tesouro maior que a vida. A rigor, não tem propriamente opiniões, tem apenas impressões difusas que, não podendo, é claro, encontrar expressão adequada, se acomoda mecanicamente a qualquer fórmula de sentido análogo, colhida do ambiente, então lhe parece opiniões pessoais, como se a conquista de uma autêntica opinião pessoal prescindisse de esforço. O trajeto mental mesmo que o levou às suas preferências inabaláveis escapa totalmente, por ter sido percorrido à margem da atenção consciente. Literalmente, não sabe por que nem como veio a pensar como pensa. Quando lhe perguntamos a via pela qual chegou a tais ou quais conclusões, nunca responde com uma introspecção rememorativa, como tentaria fazê-lo o intelectual sério. Improvisa duas ou três justificativas e as incorpora retroativamente à sua autoimagem, acreditando que sempre pensou assim,
confundindo o presente com o passado. Sua autobiografia mental é fictícia, por isto está sempre pronta para ser alterada e justificar qualquer coisa. Quando a justifica, se torna rotineiras e coincide mais ou menos com coisas ouvidas ou lidas. Produz um sentimento de coerência e solidez. Não espanta que, diante de uma opinião que lhe desagrade, ele creia instantaneamente que ela se formou como as suas. Das preferências emocional para o julgamento dos fatos, nunca ao contrário. E quando lhe mostramos algo dos dados e comparações que fomos trabalhosamente juntando para pensar como pensamos, imagina que estamos apenas inventando pretexto a esmo, na hora para vencê-lo e humilhá-lo, para lhe impor novas escolhas subjetivas, nossas crenças cegas, nossos dogmas, como tão facilmente os rotula sem notar que inverte o sentido da palavra. Deixa eu mudar a página aqui, só um instante. Incapaz de recordar seu próprio trajeto interior, como poderia reivindicar imaginativamente o nosso? Quanto mais fundamentada as razões que apresentamos, mais eles as entendem como exteriorização de uma vontade racional. É evidente se acontece de nossas opiniões serem minorias e inusitadas, e as suas respaldadas na crença comum de um grupo social. Aí sua incompreensão radical dos nossos argumentos e se vê fortalecida pelo sentimento de ser a voz da razão em luta contra o fanatismo cego e loucura. Nesses momentos, ele pode apelar à louvação convencional da dúvida e do relativismo, que, desligados da experiência interior, corresponde, se tornam eficientes vacinas contra o convite ao autoexame socrático. Pode também, caso se sinta acossado e inseguro, emitir a nosso respeito um diagnóstico psiquiátrico, usando algum termo técnico recém-ouvido que, embora totalmente deslocado da situação e às vezes do sentido próprio da palavra, lhe dará uma reconfortante sensação de normalidade, em geral encerrará a discussão. É assim que funciona hoje o cérebro de um típico formador de opinião brasileiro. A diligência na busca da verdade, o autoexame constante, a luta contra a complexidade dos fatos e com a obscuridade da própria alma lhe são totalmente desconhecida. O verdadeiro fundamento de suas opiniões e suas faltas de autoconsciência, sua utilidade social e a razão do seu sucesso reside no fato de que mantém em circulação o estoque de fórmulas convencionais, colocando-as à disposição de outros indivíduos intelectualmente passivos, que necessitam delas para revestir mal e mal suas próprias impressões subjetivas e adquirir com isso uma ilusão de que sabem do que estão falando. A mera assimilação imitativa do linguajar culto torna-se assim o substitutivo cabal da educação para o conhecimento. Pessoas assim formadas não dizem o que percebem nem julgam o que dizem. Acreditam no que conseguem dizer pelo simples fato de que não saberiam dizer outra coisa. O curso dos acontecimentos históricos reflete o tipo de personalidade dominante em cada época, e a expressão mais clara da personalidade dominante é o estilo da vida intelectual. O declínio abissal da moralidade pública no Brasil não é causa sua, pois foi acontecido e preparado nas escolas e nos jornais, e nas editoras de livros. A atividade intelectual no Brasil se deteriorou e se prostituiu a tal ponto que mesmo o discurso formal do jornalismo, da comunicação acadêmica, para não falar daquilo que um dia foi literatura, já não serve de instrumento para a autoconsciência. A linguagem do publicitário dos cabos eleitorais tomou tudo, o alvoroço de simular bons sentimentos, desmoralizar o inimigo pela via mais fácil bloqueia toda a possibilidade de reflexão séria sobre as próprias palavras. O sujeito lê o que escreveu ontem e não percebe que hoje está escrevendo o contrário. A impressão do momento é tudo. O senso de continuidade autobiográfica, para não falar da consistência lógica, se dissolve numa sucessão minimalista de lampejos
inconexos. Com ele vai embora toda aspiração de responsabilidade intelectual, mesmo vaga e remota, a coesão emocional no grupo, tão inconteste nas suas ideias quanto qualquer dos indivíduos que o compõem, tornam-se o sucedâneo vantajoso da coerência. Vantajoso porque não dá trabalho e infunde no sujeito uma impressão de solidez absoluta e inquestionável, enquanto toda coerência genuína é um equilíbrio precário gerado na luta para vencer as contradições, agora não há mais contradições, foram abolidas pela solidariedade grupal, onde a mudança e o uníssono se torna uma espécie de continuidade, a única possível em tais circunstâncias. Já iria acabar, só mais um instantinho para terminar. Esse estado de coisas transparece em mil e um detalhes do dia a dia. Um dos mais interessantes dos últimos tempos é a facilidade, a desenvoltura com que jornalistas, intelectuais e políticos de esquerda, até ontem alinhados firmemente com o que quer que viesse do governo petista, aparecem de repente esbravejando contra o desarmamento civil e fazendo apologia dos direitos individuais, como se tivesse sempre pensando assim, como se não tivesse colaborado ativamente com devotas obediências para a construção do golpe petista e da dissolução do individual no estatismo coletivista. Luiz Fernando Veríssimo, Jô Soares, Mauro Santayana e PSTU inteiro repetindo com a maior naturalidade argumentos que parecem saídos diretamente dos boletins National Rifle Association, são exemplos da infinita plasticidade de caráter da elite esquerdista nacional, um fenômeno que não consigo explicar para os americanos de jeito nenhum, menos que a turminha do PSTU teve a prudência de amortecer a mudança hipócrita com uma mentira compensatória. Inventou que o desarmamento é um truque sujo dos americanos para facilitar a invasão do território nacional e com firme sentimento de coerência saiu vociferando na apologia do não, como quem preservasse fielmente a doutrina já mil inteirada. Então, esse livro, Olavo de Carvalho está falando aqui a respeito como que nós somos influenciados por essas pessoas que não têm um conhecimento interior, mas por elas se colocarem ao lado da mídia, ter voz no meio de comunicação, eles acabam falando o que pode, o que querem, mas que não são respaldados com a verdade, mas eles acabam sendo sustentados porque a maioria, de certa forma, que são poucos que têm a voz na mídia, acaba suplantando as outras pessoas da população que não tem acesso à comunicação. Mas sabemos que hoje em dia está diminuindo com a internet, né? Porque quando alguém fala aqui, eu gostaria de estar aqui ensinando que vocês possam compreender isso. Então, tchau, tchau, galera.